Vamos falar de sonho hoje comigo, mano. Vocês já sonharam com alguma coisa assim muito nada a ver? Tipo, você tá lá no banheiro escovando os dentes, aí entra o Papai Noel, começa a escovar os dentes junto com você? Eu nunca sonhei com isso, mas alguém com toda certeza deve ter sonhado. Hoje eu vou contar pra vocês alguns sonhos bizarros que eu tive no decorrer da minha vida. Não todos, né? Porque, infelizmente, quando eu acordo, a tendência é que eu esqueça o sonho que eu tive em menos de 5 segundos. E, na verdade, esses sonhos que eu vou contar pra vocês são pesadelos que eu tive ou eu tenho de forma recorrente. Até porque eu acho que é muito mais fácil você lembrar de um pesadelo do que você lembrar de um sonho. E o primeiro exemplo que eu vou dar são todas as vezes que eu sonhei que eu tinha que voltar pro ensino médio. O roteiro, ele era sempre o mesmo. Eu levantava da minha cama, dentro do sonho, e eu sentia como se eu tivesse muito atrasada. Aí eu começava a falar, meu Deus, eu tenho que ir pra escola, eu tô atrasada. Aí do nada mudava de cena, eu tava dentro de uma sala, assim, com um monte de gente que eu nunca vi na minha vida. E só aí caía a minha ficha, eu falava, ué, eu já sou formada, eu já me formei na escola. Aí entrava, do nada, um diretor começava a falar, não, você não conseguiu se formar, ficou faltando coisa, você não se formou. Aí eu começava a ficar desesperada, eu começava, não, eu me formei, eu fiz faculdade. E ele começava a gritar mais alto, ele, não, você não se formou, você não conseguiu, você vai ter que fazer o ensino médio tudo de novo. Aí eu, não, eu não quero fazer de novo. Depois disso, normalmente eu acordava. Mas eu tive esse sonho muitas vezes. Às vezes mudava uma coisinha ou outra, mas era basicamente sempre a mesma coisa. Eu também tenho muitos sonhos onde eu tô caindo de algum lugar muito alto, tipo um prédio ou um avião. E às vezes esses sonhos são tão rápidos que eu nem sei direito de onde que eu tava caindo. Eu não sei se vocês têm isso também, mano. É quando você tá pegando no sono, você tá quase dormindo, e aí você tem uma sensação horrível. Parece que você tá caindo deitado. Aí você levanta assim com tudo, você pula. E nesses sonhos onde eu tô caindo de algum lugar, sempre que eu vou bater no chão eu acordo. É automático. Outro tipo de pesadelo, e esse aqui eu tenho desde criança, que é sonhar que eu tô perdendo todos os dentes da minha boca. Sempre começa comigo olhando no espelho, aí do nada cai um dente, aí cai outro, eu vou tirando todos os dentes, até que não sobra nenhum e eu fico banguela. Uma variação desse pesadelo é quando eu sonho que eu tropeço e bato a minha boca direto no chão e todos os meus dentes vão embora. Existe um mito que diz que quando uma pessoa sonha que ela tá perdendo os dentes é porque algum conhecido vai morrer. Sendo bem sincera com vocês, eu não acredito muito nesse tipo de coisa, porque os meus sonhos eles não fazem muito sentido. Mas tem uma memória na minha cabeça de quando eu era criança e eu tinha sonhado com dente, que ela é muito vívida. Eu lembro que eu tinha acordado, aí eu fui pra sala, eu liguei a TV pra assistir alguma coisa e tava passando o plantão da Globo pra falar que o Chespirito tinha acabado de morrer. Mano, eu fiquei completamente em choque. Eu comecei a pensar, meu Deus, eu sonhei com dente, eu matei o Chaves. Eu fiquei me sentindo assim a própria sensitiva. Olha, eu vejo o futuro, galera. Por esse motivo, eu não gosto muito de sonhar com dente. Mas é um mito aí, acredita quem quer. Agora eu vou falar de um sonho mesmo, não é um pesadelo. Vocês já sonharam com alguém que não existe? Mas assim, o que eu quero dizer não é tipo, sonhei com um personagem fictício. Não, uma pessoa que não existe. Ela só existe dentro do seu sonho. Quando eu tava no ensino médio, eu sonhei uma vez que eu tinha um namorado. E assim, no sonho, eu lembro que ele estudava na mesma sala que eu. E a gente fazia tudo junto. Era tipo, foi um sonho mais feliz da minha vida. Foi tão feliz que quando eu acordei com saudade de uma pessoa que não existe. Eu me apaixonei por uma pessoa que não existe. Eu criei essa pessoa na minha cabeça. Nossa, depois que eu acordei, eu fiquei depressiva. Passei o dia inteiro triste. Outra vez que eu sonhei com uma pessoa que não existia, esse foi muito recente, gente. Eu acho que não faz nem uma semana que eu sonhei com isso. Eu sonhei que eu tava na minha antiga escola. É sempre na escola. E aí tava tendo alguma festa, alguma coisa desse tipo. Aí chegava um cara que eu nunca tinha visto na minha vida. Só que dentro do sonho, ele era meu amigo. Tipo, ele era super meu brother, assim. E o cara tinha até nome. O nome dele era Alex. Alex, Alexandre, era alguma coisa assim. Eu só sei que esse cara chegava em mim e falava, ô, bora almoçar, que eu tô com uma doença terminal e depois eu vou morrer. Eu queria pelo menos almoçar com você. Eu almoçava junto com ele. Do nada, mano. O cara simplesmente mandava essa e depois a gente ia almoçar de boa. Então fica o recado pra você que tá assistindo esse vídeo. Se seu nome for Alexandre, Alex ou alguma porra desse tipo, melhor você ir no médico pra fazer uns exames, mano. Porque pode ser que você venha aí a perecer. Agora eu vou falar pra vocês brevemente sobre paralisia do sono. Porque eu tenho muito e eu acho que isso encaixa com o assunto desse vídeo. Pelo menos uma vez por mês eu tenho paralisia do sono. Provavelmente porque eu sou uma pessoa que tem insônia. Pra eu conseguir dormir bem, dormir tipo a noite inteira, eu tenho que estar no ápice da exaustão física. Eu tenho que estar tipo acordando umas 30 horas seguidas. E isso é uma merda, porque quando você vai dormir muito cansado, é o momento perfeito pra você ter paralisia do sono. E caso vocês não saibam o que é paralisia do sono, é basicamente quando você acorda, mas você não acorda. Você é consciente de que você tá acordado, mas o seu corpo não mexe, você não consegue falar. E tem gente que consegue ver coisa. Eu nunca vi nada, meu olho sempre esteve fechado, graças aos céus. O máximo que eu já senti, assim, de alucinação enquanto eu tava na paralisia do sono
sono é o meu peito formigar muito, eu senti muita falta de ar e eu senti brevemente alguma coisa passando nas minhas pernas. Gente, é muito assustador, eu acho que é uma das piores sensações do mundo. Só que, como eu falei, eu tenho isso sempre. Então, hoje em dia, meio que eu sou acostumada, entre muitas aspas, a passar por isso. Uma técnica que eu tenho pra sair desse estado, eu lembro que eu vi em algum vídeo do YouTube, há muitos anos atrás, e é que quando você tá dentro da paralisia, você precisa tentar mexer a ponta dos dedos, bem devagarzinho, até você despertar. Pra mim, isso sempre funciona. Lembrei aqui de outro sonho que eu acho que é o que eu mais odeio na minha vida. Era quando eu voltava do trabalho cansada, eu ia dormir e eu sonhava que eu estava trabalhando de novo. Cérebro do caralho, já não basta eu passar o dia inteiro naquele lugar. Agora eu tenho que sonhar que eu tô lá também. Nossa, mano, eu acordava destruída, velho. Parecia que eu tinha feito hora extra a noite inteira. Falando sobre esse negócio de sonhar com o trabalho, tem uma história de sonambulismo da minha mãe que é muito boa. Eu quero um dia fazer um vídeo só sobre sonambulismo, porque eu tenho boas histórias sobre isso. Mas eu acho que vale a pena citar essa história porque ela é curtinha. Quando eu era pré-adolescente, a minha mãe, ela trabalhava pra uma empresa de internet, que eu não citaria o nome. Aí teve uma vez que eu não lembro se eu tinha tido um pesadelo, eu não lembro se eu tava com dor de barriga, eu não sei o que era. Eu cheguei no quarto da minha mãe e falei: mãe, eu posso dormir com você hoje? Eu não tô me sentindo bem. Aí a minha mãe, ela abriu uma unidade de olho. Um olho. E falou: pode, Mouf, mas você sabe que você vai ter que estar renovando o plano conosco. Eu acho que eu nunca tinha rido tanto na minha vida até aquele dia. E a coisa mais bizarra disso é que depois que a minha mãe acordou, ela lembrava que ela tinha falado isso, mas ela não sabia por que ela tinha falado isso. Mas enfim, chegamos na parte principal do vídeo, que é o motivo pelo qual eu fiz esse vídeo. Eu vou contar pra vocês o sonho mais esquisito que eu já tive em toda a minha vida. Deve fazer mais ou menos 1 mês e meio que eu tive esse sonho. E quando eu acordei, eu precisei anotar ele e contar ele pra um monte de gente pra eu não esquecer. Então pode vir aqui, puxe uma cadeira. Bem-vindos ao meu bar. Tô pensando em chamar aqui de Boteco da Mouf. Eu sei que tá um pouco vazio, né? Tá um pouco branco, assim, o fundo. Mas é isso mesmo, a gente tem que estar começando de baixo primeiro. E o motivo de estarmos aqui é porque daqui pra frente, este vídeo vai ficar chapado. Existe uma estação de metrô aqui em São Paulo que ela se chama Portuguesa Tietê. E além dela ser uma estação de metrô, ela também é um terminal rodoviário de ônibus. No sonho, eu tava nessa estação e eu precisava pegar o metrô. Mas pra entrar no vagão, eu precisava descer uma escada. Só que essa escada, o teto em cima dela tava caindo. Ela parecia aqueles buracos, assim, que os exploradores de caverna entram. Eu lembro que eu parava na frente da escada e eu pensava: mano, é seguro eu entrar nisso? Eu acho que tá meio perigoso. Só que as pessoas ao redor, elas estavam descendo a escada de boa. Elas iam, tipo, descendo igual Homem-Aranha, segurando na parede, assim. Aí eu falei: foda-se, vou descer também. Eu comecei a descer, eu entortando a coluna pra trás. Parecia que eu tava dançando limbo. Quando eu chegava lá embaixo, não era a estação de metrô, era a porra do terminal rodoviário. Aí eu pensava: mano, eu não quero pegar o ônibus, eu quero pegar o metrô. Foi mais ou menos nesse momento que eu percebi que eu estava dentro de um sonho. Então esse sonho virou um sonho lúcido. Eu sabia que eu tava dentro de um sonho, só que por algum motivo eu tava seguindo ali o roteiro do sonho. Eu olhava pro céu, assim, aí descia. Descia uma escada em caracol na minha frente. Aí eu começava a subir a escada caracol, botava a cabeça assim pra fora, a quadra da minha escola. Aí eu falei: não, isso não. Eu não quero que essa porra vire um sonho de escola. Aí eu descia a escada e voltava pro terminal de ônibus. Aí depois também ficava um borrão, não lembrava mais nada que tinha acontecido. Aí eu só sei que teve uma hora que eu olhei pra minha própria mão, aí eu falava: vai, cérebro, faz um sorvete, bota na minha mão. Aí aparecia uma taça vazia. Aí eu: não, cérebro, um sorvete, eu quero um sorvete na minha mão. Aí aparecia uma bola de sorvete na minha mão sem taça, só a bola de sorvete. Aí depois cortava pra outra cena desse anime. Eu aparecia numa enfermaria que tinha uma unidade de cabine de banheiro. Aí eu sentava na tampa da privada com ela fechada, como se fosse uma cadeira. Aí um médico chegava, ele chutava a porta e falava assim: não se preocupe, nós vamos resolver o seu problema. Aí ele começava a anotar uns negócios numa prancheta. Depois ele virava pra mim e falava: aqui, você vai tomar 12 comprimidos e você vai ficar boa. Aí eu não conseguia falar nada, só aparecia uma mulher, assim, uma enfermeira segurando um copo com um líquido que parecia tinta de polvo. Líquido roxo, assim, saindo um monte de fumaça. Ela tava me entregando aquilo que era os 12 comprimidos dentro da água, dissolvido, falando assim: bebe isso aqui. Aí ela começava a aproximar aquele negócio de mim, eu começava a ficar desesperada. E eu acordei. Que porra de sonho foi esse? Tem algum especialista de sonho nos comentários pra me dizer o que esse sonho significa? Qual que é o significado desse sonho? Existe um significado pra um sonho assim, mano? Juro pra vocês, mano, eu não usei nenhum tipo de entorpecente. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu sumi 3 semanas do canal e volto com um vídeo completamente xarope pra vocês. Mas é isso, se vocês quiserem comentar aí algum sonho esquisito que vocês tiveram, comentem aí embaixo. Pedir que, se vocês gostaram do vídeo, não se esquecer de deixar o like e se inscrever no canal. E é isso, a gente se vê aí na próxima semana, se der. Tchau!